eu sou Cristina Botalo, esse é o Cores da Cris e mais um vídeo preto no branco aqui no meu canal. Hoje eu quero falar sobre um assunto que vem frequentando os meus pensamentos nos últimos tempos, né? Que é falar sobre Deus, sobre o significado de Deus para cada um e sobre um pouco da influência disso tudo nos tempos que a gente está vivendo atualmente. Eu acho que a experiência de chamar alguma coisa divina, né, ou imaginar algo divino para você chamar de Deus é uma coisa muito pessoal, embora eu entenda que isso é muito humano. A história mostra que os homens, né, todas as civilizações, todos os registros, né, que a gente tem do homem, desde quando a gente entende que ele existe aqui nesse planeta, o homem sempre buscou essa conversa com o que está além dos seus conhecimentos, além das suas possibilidades concretas de compreensão. Então o homem nunca se limitou apenas a observar as coisas que existiam ao seu redor. Ele faz parte da nossa natureza, da natureza humana, tentar ir além disso, né? Olhar para as coisas além, buscando um significado. Isso vem sendo há milhares e milhares de anos assim. E para mim, a experiência que me conecta, né, com Deus ou com alguma coisa que se pode chamar de Deus, né, ou seja, aquilo mais próximo de uma espiritualidade para mim, é a experiência humana, na sua maior expressão, na sua expressão, vamos dizer, mais pessoal e artística também, por que não? Eu tive uma experiência que eu considero a minha experiência religiosa, por assim dizer, que foi muito emocionante. Há uns anos atrás, eu não lembro bem que ano foi, 2006 talvez, não sei, 2007, 2008, por aí, eu visitei com o meu marido Sérgio, a gente estava no Chile, ele foi a trabalho, eu me encontrei com ele e nós fomos visitar a cidade de Isla Negra, que fica próxima, relativamente perto de Santiago, que é a capital do Chile. Nós alugamos um carro e fomos para Isla Negra. Nessa pequena cidade, à beira-mar, o poeta Pablo Neruda, que era chileno, morou por alguns períodos da vida dele. Na verdade, ele tinha várias casas. Ele tinha duas casas em Santiago e essa casa na Isla Negra. E ele se dividia, né, morando um pouco em cada uma dessas casas. Essa casa da Isla Negra, como as outras suas casas também, se transformaram em museus. E esse é um museu muito particular, muito bonito, porque é uma casa que foi construída por ele e fica à beira-mar. Ela foi construída por ele assim, provavelmente havia uma estrutura, uma casa, e aos poucos ele foi acrescentando coisas, né? Ele foi trazendo coisas e foi ampliando essa casa. Era uma casa em que ele gostava de receber as pessoas, onde ele escrevia, mas onde ele também recebia pessoas. Inclusive havia um deck, um bar perto da praia, mesmo da areia da praia, onde ele costumava ficar com os amigos dele. E a gente fez essa visita, eu e o Sérgio, à casa dele na Isla Negra. A gente agendou, é um local que você tem que agendar, porque entram grupos pequenos de pessoas, porque a casa ela foi mantida até com objetos pessoais dele, da família dele, exatamente como estavam quando ele, enfim, faleceu. Então, tem áreas que a gente não pode entrar e a gente não pode tocar nas coisas, mas você faz uma visita a uma casa com quartos, salas, cozinhas, banheiro, enfim, escritório e tudo mais. E nós agendamos uma visita, a primeira do domingo, então estávamos só eu e o Sérgio, era bem cedo, umas 8 da manhã. E a guia que nos acompanhou, ela foi nos levando, né? E ela ia explicando cada ambiente, contando um pouco a história do Pablo Neruda, que eu conhecia um pouco, conheço um pouco a obra dele, já li alguns livros dele, e conheci um pouquinho da história. Mas ela foi contando e eu fui ficando tão imersa naquele ambiente, porque ele é tão cheio de significado, porque uma pessoa com uma história morou lá. Na verdade, ele e a família, mas a gente estava falando especificamente dele. E tudo lá, naquele local, emanava a presença dele.
Então, até a escrivaninha com papéis, manuscrito dele, a caneta tinteiro que ele usava, as bebidas na estante com os copos, os objetos que ele usava para decorar a casa e que ele havia trazido de viagens, objetos que o mar trouxe para ele. Ele dizia que ele gostava muito do mar, mas ele não gostava de entrar no mar, ele gostava de observar o mar, por isso que ele tinha essa casa à beira-mar. E ele pegava troncos, restos de embarcações, coisas que chegavam na praia, né, vindas do mar, e pegava esses objetos e ia construindo pequenas esculturas na casa dele, mosaicos, né? Tinha uma área que o chão era de mosaico, com coisas que ele recolheu na praia. Então era uma casa tão bonita e tão rica de significado, que eu fui me emocionando de tal maneira que eu comecei a chorar, sem fazer alarde, sem fazer barulho, mas as lágrimas escorriam. E a guia ficou preocupada e falou pro Sérgio: será que ela tá bem? Tá tudo bem? E o Sérgio falou: não, tá tudo bem, ela só tá emocionada. E de fato eu senti naquele momento uma emoção única, assim, que eu senti outras vezes também, em ocasiões muito semelhantes, onde eu pude ter essa percepção mais intensa da humanidade, né, do humano, do quanto a gente é rico, né, do quanto cada um de nós tem uma bagagem, uma história, e o quanto a gente pode produzir de coisas belas, né? A existência de uma pessoa é uma coisa tão rica, tão importante, né? E quando essa pessoa é um artista ou uma artista, eu acho que essa pessoa multiplica ainda mais nessa existência de uma forma tão bonita, tanto que hoje tá lá a Isla Negra pra gente visitar. E o Pablo Neruda, inclusive, tem um filme que conta um pouco da história dessa casa dele, que o filme se chama O Carteiro e o Poeta. Eu recomendo até que vocês assistam. É antigo esse filme, mas ele é muito bonito. É um filme italiano, mas uma coprodução, enfim. Mas enfim, por que eu tô falando disso, né? Porque para mim a religiosidade e a espiritualidade, né, podemos chamar assim, que eu vejo na vida, ela tá nessas coisas, aonde está o humano. Para mim não existe nada mais sagrado do que o humano, nada mais sagrado do que a vida, do que aquilo que proporciona para nós humanos a nossa vida. Então o nosso planeta é sagrado, ele é belíssimo. Em todos os lugares do mundo, se você observar, ele é muito bonito, a natureza é muito bonita, né? A natureza concreta, quer dizer, a superfície da nossa terra, da crosta terrestre, as montanhas que se formam, os oceanos, os rios, os lagos, a vegetação, a vida toda que vem dessa água dos oceanos e que dali surgiu e foi se transformando em outras vidas. Quer dizer, todos esses aspectos da nossa natureza, tanto como ser vivo, num planeta vivo, que é o planeta Terra, como o ser humano, né, que é capaz de observar essas coisas e transformar essas coisas na sua expressão, para mim não existe nada mais bonito, mais belo e mais sagrado do que isso. Essa é a minha religião. Quando eu olho, por exemplo, eu adoro olhar o céu, já falei isso para vocês. Quando eu olho o céu, eu observo os astros, né? Lá numa distância que a gente nem consegue calcular, numa quantidade ainda também maior e incalculável, né? Um universo infinito de astros e de estrelas e de asteroides, né? Isso tudo tem uma beleza tão grande, né? Por quê? Porque o significado disso é a vida, né? A vida que é possível encontrar nesse universo que a gente habita. E outra coisa que me emociona demais, né, é imaginar que esse universo, esse espaço onde estão esses astros e todos que a gente pode observar, ali existe uma quantidade tão incrível, né, de possibilidades de vida, e ao mesmo tempo o espaço, quando a gente, né, se a gente pudesse estar no espaço, o espaço ele é um local onde o som não se propaga, né? A luz se propaga, mas o som não. Então o espaço ele é um local silencioso, né, infinito, né, gigantesco, cheio de potencialidade de vida, de luz, de energia, né, a energia dos elementos químicos ali reagindo, e ao mesmo tempo ele é um lugar silencioso, como se toda aquela vida, né, tivesse ali
em ebulição, mas sem interferir nesse grande universo, justamente para que cada um de nós, indivíduos, a gente possa colocar a nossa história, contar a nossa história, fazer a nossa história. Para mim, isso é o sentido de Deus. Para mim, isso é o significado da minha religião. Deus, para mim, é isso. Ele está extremamente, intimamente, profundamente ligado à vida, à nossa capacidade de viver, não só nossa, dos seres humanos, mas dos seres vivos, né, que habitam o nosso planeta e o universo, e a nossa capacidade de transformar isso em universos particulares, cada um de nós contando uma história diferente, preenchendo esse silêncio de uma forma diferente. E sendo assim, né, eu entendo esse Deus como algo que preza a vida além de qualquer outra coisa, né, e a individualidade de cada um, né, o direito de cada um ser único. Então, pensando assim, não existe nada mais sagrado do que o direito da gente estar vivo e ser único. E, portanto, né, fazendo um raciocínio muito simples, a gente tem que acreditar que essa coisa divina, né, da nossa religiosidade, ela tem que prezar o respeito à vida dos outros e o respeito ao direito dos outros de ser diferente da gente, né? E sendo assim, esse momento que a gente vive atual hoje aqui no nosso país é um momento muito perturbador. Agora, colocando as coisas num contexto, né, do momento, é muito perturbador a gente ver que a religião, né, e o que as pessoas dizem trazer em nome de Deus, né, as igrejas dizem pregar em nome de Deus, seja algo tão contrário a isso tudo, né? Seja algo que queira destruir, que queira calar, que queira oprimir, né, a vida do outro, a individualidade do outro e a vontade e a necessidade do outro ser diferente. Então eu vejo hoje, quando eu falo, né, e já me manifestei falando disso, que eu tenho um desencanto muito grande com as religiões. E eu acho que em nome de Deus, né, as religiões, e infelizmente os homens, né, claro, que fazem as religiões, falam coisas muito ruins e cometem coisas muito ruins em nome desse Deus, que para mim não tem nenhum significado. O Deus que eu acredito, né, o que para mim é Deus, é algo extremamente ligado à vida, ao direito da vida de cada um e o direito da individualidade de cada um. Então, eu acho que vale muito nesse momento a gente fazer uma reflexão, né? Como é possível você defender a palavra de Deus e oprimir as pessoas e querer que elas se comportem de um jeito totalmente contrário à sua natureza, simplesmente porque você acredita que a sua verdade é a única e é a que deve prevalecer? Eu não acredito nisso. Eu não acho que eu trago a verdade, que minha verdade seja única e que ela tenha que prevalecer sobre nenhuma outra. Eu acho que a gente deve respeitar o espaço de cada um, respeitar sobretudo a vida, para que cada um possa contar a sua verdade, ter a sua verdade nesse momento do tempo e do espaço que a gente compartilha. Eu acredito que a gente tem que respeitar qualquer tipo de vida e não só a vida humana. A vida dos animais, a vida das plantas, né? A vida da natureza, a vida do nosso planeta, ela é a coisa mais importante que a gente pode preservar. E não existe nenhuma força além desse planeta que a gente habita, além desse universo que a gente conhece, que justifique a gente maltratar outros seres vivos, a gente maltratar outras pessoas, a gente desejar o mal para as pessoas, ou querer aniquilar as pessoas, ou querer que elas se encaixem num formato e num padrão de comportamento que as fere de uma forma tão ruim. Então eu acho que a gente tem que fazer uma reflexão, né? Por que esse momento, né, em que as pessoas falam Deus acima de tudo, por que essa frase vem tão vazia de significado, né? Porque o que na verdade as pessoas querem dizer com isso é que a única verdade que elas acreditam é a verdade que elas querem fazer valer para todo mundo. E curiosamente, uma outra experiência que foi muito
interessante para mim também, que me conectou muito com esse meu lado religioso, foi uma outra viagem que eu fiz ao Chile também, só que nessa outra ocasião eu fui para o deserto do Atacama, que fica no norte do país, e é um lugar com uma paisagem única, né? Um lugar que nem parece que você está nesse planeta, tão diferente ele é. Mas uma das coisas mais bonitas que eu vi lá e que me emocionou demais e que me conectou muito com esse meu universo, né, da minha religiosidade, da minha espiritualidade, foi observar naquela imensidão, né, daquela paisagem arenosa, um perfil bem distante assim que a gente vê da Cordilheira de Maico, porque o Atacama, né, ele está numa área alta da Cordilheira dos Andes, que é a cordilheira que acompanha toda a costa do Chile, mas a quilômetros e quilômetros de distância, né, dessa região onde a gente vê ao longe, no horizonte ali, uma linha de montanhas que é muito mais baixa e muito menos cheia de recortes, né? Ela é muito mais suave, vamos dizer assim, tem um perfil muito mais plano do que a Cordilheira dos Andes. E essa cordilheira, a Cordilheira de Maico, ela tem essa aparência porque ela é muito, muito mais antiga. Ela tem milhões e milhões de anos a mais que a Cordilheira dos Andes. Ela foi formada depois da Cordilheira da Costa, né, que é a primeira do Pacífico, né, lá no caso do Chile, mas em seguida veio, né, milhões e milhões de anos depois, veio essa de Maico. E essa cordilheira, ela, por ser muito mais antiga, vamos dizer assim, ela já está mais gasta com o tempo. E à medida que o tempo vai passando, essa cordilheira ela está se tornando cada vez mais suave. E olhando para aquela paisagem toda, a impressão que a gente tem é essa, é que aquela cordilheira um dia ela vai desaparecer, ela vai deixar de ser, ela vai ser só a Terra de novo e outras cordilheiras vão se formar. Então veja você, o nosso planeta, por mais que a gente esteja aqui, né, os seres humanos, destruindo as nossas fontes de riquezas naturais, e a gente está fazendo isso, é verdade, a gente habita apenas uma casquinha do planeta Terra. E o planeta Terra, ele em si, ele é muito maior do que a gente, e muito mais antigo, e vai viver muito mais do que a gente. E com certeza ele já passou por muito mais coisas e vai passar por tantas outras, apesar da gente. E pensar nisso tudo, né, me dá uma sensação, ao mesmo tempo da nossa insignificância, mas ao mesmo tempo da beleza que é tudo isso, né? É possível imaginar, gente, que nesse universo imenso que a gente habita, nesse momento do tempo que a gente está aqui compartilhando, eu e vocês, existam inúmeros, infinitos asteroides, né? Como o nosso planeta, infinitos, enfim, lugares como o nosso planeta que estão vivos também, pulsando, que estão se transformando e que vão entrar em erupções, vulcões, que vão formar cordilheiras, que vão causar terremotos e que vão fazer a Terra se mexer, mas de qualquer forma aqueles enfim, esses mundos são mundos vivos. E eu acredito que o meu papel nesse panorama todo é vir aqui falar um pouco daquilo que eu sei fazer, dividir um pouco aquilo que eu sei fazer, que é a minha arte, com outras pessoas. E se eu conseguir despertar em uma pessoa que seja esse mesmo sentimento, esse mesmo desejo, né, de preservar a vida, perpetuar a vida através da nossa expressão, eu acho que já valeu a pena. Então, fica aqui essa reflexão, né? O que é de fato Deus e o que é de fato a religião? É algo que destrói, que aniquila, que oprime, que magoa, que quer matar e que quer acabar com com aquelas pessoas e com aquelas ideias e aquelas ações que são diferentes das nossas? Ou é algo que preza justamente a riqueza dessa diversidade, né, dessas infinitas possibilidades de vida e de expressão que a gente tem na natureza, que a gente tem no universo
e que a gente tem em cada uma das vidas humanas e que com as quais a gente pode compartilhar esse lugar no tempo e no espaço. Eu acho que, para mim, essa é a minha religião. E, sendo assim, esse é o meu sagrado, né? O sagrado, para mim, é preservar a vida e a nossa individualidade. E transformar isso em algo positivo que possa também, enfim, fazer com que novas vidas e novas possibilidades surjam a partir daí. Acho que é um momento bom para a gente refletir sobre isso. A religião, ela pode sim ser algo bom e positivo, desde que ela traga essa possibilidade de construção e desde que ela não seja destruidora, avassaladora. Enfim, é uma conversa pode parecer um pouco longa demais para falar sobre o que é a minha experiência divina, mas eu acho que é um assunto pertinente, achei que era importante trazer isso para cá agora. Então, Deus está acima de tudo? Na verdade, não. Nada está acima da vida, né? Nada está acima do direito de cada um de nós ter a nossa vida e nos expressarmos da nossa melhor maneira. E a gente tem que tentar, ou pelo menos fazer todo o esforço possível para que esse espaço, esse tempo que a gente está dividindo aqui seja o mais rico em experiências assim. Não é fácil falar sobre isso, né? Sobre as nossas impressões, sobre o que significa Deus ou o que significa a religião para nós. Mas eu acho que é um exercício que a gente tem que fazer, assim, sobretudo nesse momento. Um momento em que as pessoas têm usado tanto isso, né? Deus e as religiões, de um jeito tão sem sentido, tão vazio de verdade, né? E tão pobre dessa riqueza toda que a nossa possibilidade humana, que o nosso planeta, que toda a vida que está aqui ao nosso redor nos proporciona. Isso sim é sagrado, isso sim está acima de tudo e de qualquer coisa. E é isso que eu acho que a gente tem que resgatar dentro da gente e dividir com as outras pessoas, da maneira que a gente puder, da melhor maneira possível, da melhor forma e da maneira que cada um de nós possa fazer. Eu faço como eu posso aqui no meu canal, dividindo com as pessoas o que eu sei fazer, dividindo com as pessoas a minha arte, espalhando isso por aí. Eu acredito realmente que se uma pessoa, que seja uma só, me observando, me ouvindo, enfim, pegue alguma coisa positiva e transforme em algo ainda mais produtivo, já valeu a pena a minha existência aqui, já valeu a pena a minha experiência divina, porque divino para mim, sagrado para mim é isso, é a nossa experiência de vida e a nossa individualidade. E é isso, foi um preto no branco meio filosófico aqui no meu canal, mas eu achei que eu tinha que trazer esse assunto, eu senti necessidade de fazer e trouxe. E fiquem por aqui, se vocês gostaram do vídeo, deem um like, se vocês curtem o meu canal, inscrevam-se e continuem, porque toda semana tem um vídeo novo aqui no meu canal Cores da Cris. Até o próximo!